tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel, professor de português da equipe do curso Aprove, aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca. E nós estamos juntos para corrigir a prova de língua portuguesa da EPICAR 2025. Então, nós vamos ler os textos, analisar as questões, fazer comentários sobre essa prova. Lembrando que você pode nos seguir, você pode aí também curtir esse vídeo e compartilhar com mais pessoas para que possam acompanhar as correções. Vamos lá. Olhe na tela para o texto 1. O texto 1 considerado nessa prova é composto por dois fragmentos de artigos científicos que apresentam definições importantes sobre os conceitos de identidade, coletividade e identidade coletiva. Fragmento 1, Identidade Nacional e Memória Coletiva, aproximações possíveis. Os autores são Caroline Gonzaga e Douglas Gasparim Arruda. O linguista José Luiz Fiorin retratou que a identidade nacional é uma criação moderna. Ela começou a ser construída no século XVIII e se desenvolveu plenamente no século XIX, já que antes dessa época não se pode falar em nações propriamente ditas. Eu sugiro que você destaque, então, esse tópico identidade nacional, que você também destaque essa explicação. Antes dessa época não se pode falar em nações propriamente ditas, porque isso vai auxiliá-los na interpretação. Podemos compreender que uma nação é feita por um legado de lembranças que é aceito por todos. Eu sugiro que você destaque esse legado de lembranças que é aceito por todos. Essa é a visão aqui no texto apresentado, que também vai servir para a interpretação. Sendo assim, a nação é uma herança, tanto simbólica quanto material, e pertencer a uma nação é ser herdeiro de um patrimônio comum. Dessa forma, a nacionalidade é também uma identidade. Entretanto, para criar um mundo de nações não bastava fazer um inventário de heranças, era preciso construí-las. Ora, então, destaque esse construí-las para que você perceba que primeiro vão acontecendo esses aspectos que, ao final, vão conformar o que o texto chama de identidade nacional, de nação, tá? Era necessário buscar um fato que pudesse testemunhar um passado prestigioso que representasse uma coesão nacional. E esta é uma tarefa longa e coletiva. Assim sendo, a nação nasce de uma invenção e é condensada numa alma nacional que deve ser elaborada. É necessário uma história que estabeleça continuidade com ancestrais. Sugiro que você destaque essa continuidade, que elenque heróis e modelos de virtudes nacionais, também destaca aí na sua prova esses heróis e esses modelos de virtude, que se organize sobre uma única língua, destaca língua, e que tenha monumentos culturais, paisagem típica, hino, bandeira, especificidades culinárias, etc. Sugiro que você destaque monumentos culturais, paisagem típica, hino, bandeira e culinárias. Tudo isso leva a pensar que a identidade nacional é um discurso, e, como todo discurso, é constituída dialogicamente. Ou seja, o texto ele começa a nos mostrar e começa a refletir que esse conceito de nação, ele não nasce, digamos assim, apenas e tão somente do imediato. Ele nasce desse construto, né? Então, a nação é essa construção de valores, de identidades, e é isso que a sociolinguística vai defender. Um tópico um pouco mais difícil para um aluno de 9º ano, por exemplo, refletir, tá bem? Vamos continuar agora de olho na tela para o fragmento 2. Autoestima, autoimagem e constituição de identidade. Um estudo com graduandos de psicologia. Texto da senhora Helena Serafim Vasconcelos. A teoria dos estudos culturais permite discutir a formação da identidade a partir de duas perspectivas distintas e concorrentes: a essencialista e a não essencialista. Eu sugiro que você destaque, então, essencialista e coloque um número 1 e não essencialista e coloque o número 2, porque vai ser sobre isso que versará o texto a partir de agora. A primeira define que existe um conjunto cristalino e autêntico de características que todos aqueles que pertençam a determinado grupo partilham e que não se modificam ao longo da história. Então aí estamos nos referindo a essencialista. Sugiro que destaque pertençam a determinado grupo, partilham.
Já a segunda foca nas diferenças e nas semelhanças entre os indivíduos que compõem certo grupo e deste para com outros grupos. Pressupõe formas mutáveis de definição do que seja ser parte deste grupo com o passar do tempo. Sugiro que você destaque esse mutáveis, formas mutáveis, ou seja, enquanto existe uma ideia fixa, no outro, essa ideia ela vai se reformulando conforme o tempo vai passando, conforme esse indivíduo vai se expondo a outros aspectos. Nota-se, portanto, que esta última concebe que o ser humano seja capaz de assumir diversas posições identitárias. Eu sugiro que você destaque posições identitárias e pense em identidade no plural. Né? Essa concepção vai tratar, então, de identidade. Né? O ser humano como um construto, né? E essa formação cultural, essa formação social também como construto de identidade. Continuando o texto, posições identitárias tanto ao longo da própria vida, como a partir do contexto social e cultural em que se encontre, afirmando a identidade a partir de um conceito relacional. Destaca também, por favor, conceito relacional, tá? Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários. Continuando o texto, a perspectiva não essencialista proposta pelos estudos culturais circunscreve o campo teórico desse estudo, permitindo perceber os conceitos de autoestima a partir da contextualização deste aspecto subjetivo na história dos sujeitos. As concepções aqui apresentadas sobre a autoimagem também se organizam a partir dessa perspectiva dinâmica de múltiplas identidades. Destaca isso, múltiplas identidades. Configura-se como uma organização interna de si mesmo, composta por dados da realidade e dados subjetivos de autopercepção. Assim, compreende-se a autoestima e a autoimagem como características da subjetividade humana que apresentam um papel importante na forma como uma pessoa se relaciona com outras e consigo mesma, na constituição identitária propriamente dita, que vão simultaneamente organizar-se em torno do conceito de identidade aqui trabalhado, como apresentado no diagrama da figura a seguir. Vocês devem estar vendo aí a figura, provavelmente ao meu lado, em que aparece identidade no centro e saem setas na construção do eu, na autoestima, na autoimagem e na forma como o eu compreende a si mesmo. Veja que esse movimento circular é o que, segundo o fragmento 2, forma não só o indivíduo, mas também a sociedade. O indivíduo que tem esse pertencimento à sociedade, desde que estabeleça ali toda essa questão própria de si. Né? Então, um eu que também faz parte de um nós, de uma coletividade. Esse foi, então, o texto 1 com os 2 fragmentos. Bem, pessoal, agora nós vamos à questão de número 33, olhe na tela aí para acompanhar. Sobre o primeiro fragmento do texto 1, é correto dizer que, vamos aos itens, letra A, ao falar de identidade nacional e memória coletiva, é impossível, destaca, falar de conceito de nação, pois não há legado passível de aceitação por parte de uma sociedade constituída. Veja que o fragmento 1, o qual eu pedi que vocês fizessem alguns destaques, ele fala que essa questão da identidade nacional, essa questão da memória coletiva, é uma etapa para uma construção. Não é? Então veja que é possível falar do conceito de nação ao falar desse conceito de identidade nacional e memória coletiva. Né? Então essa alternativa não serve. Letra B. Ao falar de identidade nacional, deve-se pensar no período de sua construção, visto que para haver tal identidade faz-se necessária a existência de uma nação. Não, primeiro surge algo que vão chamar de identidade para justamente depois surgir o que vai ser chamado de nação. Então é o inverso. Né? Então primeiro a identidade, depois a nação. Não serve a letra B. Letra C. Segundo o texto, os autores entendem
que existe uma série de elementos que juntos marcam o nascimento de uma nação. A princípio, sim. Se você voltar ao texto, você vai perceber que eu pedi para você grifar, né, melhor dizendo lá, essa continuidade, os heróis e modelos de virtude, a língua, os monumentos, a paisagem, hino, bandeira, culinária. Então, esses aspectos, eles são esses elementos que juntos marcam o nascimento de uma nação e apontam para uma identidade nacional formada, conforme diz no último período do fragmento 1, dialogicamente. Esse nos parece ser o mais correto. Vamos olhar a letra D para confirmar. Ao acreditar em uma origem comum que une indivíduos diferentes, mas que pensam em si mesmos como parte de uma coletividade, retifica-se a ideia de nacionalidade e identidade. Não tem nenhuma correção aí, retificar no sentido de corrigir, né? Não se relaciona com o que é proposto lá no primeiro fragmento. Única resposta possível, número 33, letra C. Bem, pessoal, então agora nós vamos à questão de número 34, olho na tela aí. Considere as afirmativas extraídas do fragmento 1 do texto 1 e a análise sintática contida na alternativa. Em seguida, assinale a única que apresenta uma correta relação. Estamos buscando a resposta adequada no que se refere ao comentário. Já que antes dessa época não se pode falar em nações propriamente ditas, conectivo destacado traduz a ideia de consequência e pode ser substituído por tanto que. Ele não traduz a ideia de consequência, mas sim o nexo semântico de causa, já que, visto que, etc. Né? Então a letra A não serve. Na B, a identidade nacional é uma criação moderna, ela começou a ser construída no século XVIII, tem-se um predicativo do sujeito. Sim, é verdade, né? Identidade nacional é verbo de ligação, uma criação moderna. E voz passiva sintética, perceba aí, ela começou a ser construída, né? Nós não temos voz passiva sintética, temos voz passiva analítica. Então, o erro está no detalhe da classificação da voz verbal. Não serve a B. Na letra C, no trecho podemos compreender que uma nação é feita por um legado de lembranças que é aceito por todos. Há sujeito simples. Bem, alguns parece que ficaram na dúvida, não é? Porque tem aí o podemos. Quem podemos? Nós. Só que nem precisa olhar por esse lado, já que isso aí é sujeito oculto e não há um consenso, às vezes, nessa identificação. No entanto, não há dúvidas de que quem é feita uma nação. Sujeito simples com núcleo de nação. Então, tem sujeito simples. Período composto por subordinação, podemos compreender isso, né? Então, se essa oração que uma nação é feita, etc., se essa oração pode ser substituída pela palavra isso, uma oração subordinada a substantivo, dava para você matar também essa como período composto por subordinação, porque não são quaisquer lembranças, veja, um legado de lembranças que é aceito por todos, né? Tem aí também uma oração adjetiva introduzida por pronome relativo. Esse período é composto por subordinação. Tem agente da passiva? Vamos ver. A nação é feita por um legado. Ora, então, é o legado quem pratica a ação. Logo, resposta a princípio da 34 fica a letra C. Vamos confirmar com a D? Nos trechos, a identidade nacional é uma criação moderna. Uma nação é feita por um legado de lembranças que é aceito por todos. Verbo ser foi empregado como de ligação. Dessa forma, em todas as ocorrências antecede o predicativo do sujeito. Nós temos aí em feita e aceito, né, orações reduzidas, de modo que não serve. Né? Então, a única resposta possível da 34 é a letra C. Bem, 35ª questão, olho na tela aí para acompanhar. Observe o trecho a seguir. Nota-se, portanto, que esta última concebe que o ser humano seja capaz de assumir diversas posições identitárias, tanto ao longo da própria vida, como a partir do contexto social e cultural em que se encontre, afirmando a identidade a partir de um conceito relacional. Fragmento 2, texto 1, linhas 11 a 16. Então, esse tipo de questão é um pouquinho mais chata e trabalha justamente com essa atenção do candidato. Nós já conversamos algumas vezes
com os alunos, tanto do presencial quanto do online, que é também uma prova que visa vencer o cansaço, né? Então, o detalhe ali precisa estar na mente do candidato, né? Então, eu sugiro o seguinte: você destaca esse portanto, você destaca o tanto como, você observa essas construções que estão propostas para reler item por item e observar problemas, né? Vamos ao enunciado, vamos ao comando. Olho na tela aí. Assinale a alternativa em que a proposta de reescrita do trecho contido do fragmento 2 do texto 1 mantém correção gramatical e preserva o sentido original do enunciado. Na letra A, nota-se por conseguinte. Esse por conseguinte, ele dá uma ideia de consequência, então o portanto, ele introduz um nexo semântico de conclusão. Logo, a princípio, essa não vai servir. Letra B. Asseverando a identidade, né? Trabalhamos bastante, né, essa palavra, o asseverar, né, que é uma palavra um pouco mais esquisita. Né? Asseverando a identidade tem essa ideia do entender, né? Entendendo a identidade a partir de um conceito relacional, compreende-se assim, destaca esse assim, conectivo de retomada, ideia da conclusão, assim como o portanto, né? Então a princípio está tudo bem, que esta última considera que o ser humano seja capaz de assumir múltiplas disposições identitárias, fala sobre essas diversas posições identitárias, então múltiplas vai servir, não só a partir de um contexto social, mas também ao longo da própria vida, esse par correlativo com ideia de adição, não só, mas também, que está aí como elemento de coesão textual. Depois nós temos esses dois contextos que são citados lá em cima, não é? Contexto social e cultural. A princípio não há nenhum problema na letra B. Vamos ver as outras. C, refutando, não está corrigindo nada, então a gente já elimina C. Agora, se você observar mais adiante um bocadinho, no entanto, observa que esse no entanto dá ideia de oposição. Não serve. Na letra D, nota-se todavia, mais uma vez a ideia de oposição, de contraste, de adversidade está sendo marcada. Então, única alternativa possível da 35ª, letra B. 36ª questão, pessoal. Uma questão relativamente difícil. As questões de interpretação da prova da EPICAR costumam ser muito bem elaboradas, com um grau de dificuldade bastante grande, levando em consideração que você ainda tem que fazer uma prova de inglês, que você tem que fazer uma prova de matemática difícil, que você tem que construir uma redação, né? Então, estar atento ao tópico que é complexo da interpretação e estar atento ao detalhe que marca e mata a questão é, às vezes, um pouco complicado para o candidato. Olhe na tela aí para analisarmos a questão. Leia o trecho a seguir. As concepções aqui apresentadas sobre a autoimagem também se organizam a partir dessa perspectiva dinâmica de múltiplas identidades. Ora, se você voltar ao texto, você vai perceber que ali onde fala dessas múltiplas identidades, né, nós estamos falando daquelas que mudam, né, e as que mudam são as não essencialistas. Né? Letra A. Faz referência à formação da identidade a partir das perspectivas essencialistas e não essencialistas? Gente, a perspectiva que é dinâmica, que tem essas múltiplas identidades, essas identidades então que mudam, né, não são as essencialistas. Então a letra A não serve. Letra B. A perspectiva dinamizada a qual a autora se refere não diz respeito em partes à contextualização da história dos indivíduos? Ora, se eu tenho ali a contextualização da história dos indivíduos, um indivíduo ele precisa ter justamente, né, a mudança como tópico principal. E esse tópico ele acontece no decorrer da sua história, de modo que a letra B também não serve. Letra C. As múltiplas identidades podem estar relacionadas às diferenças e semelhanças
imutáveis? Não, gente, está falando lá que essas múltiplas identidades, ora, se são múltiplas, mudam, se há perspectiva dinâmica, essa questão também muda. Então, a única alternativa que nos serve é a letra D. As concepções sobre a autoimagem consideram que a subjetividade do sujeito possui uma, atenção, marca isso, perspectiva dinamizada e pauta-se na multiplicidade identitária que pode ser assumida pelos indivíduos. Olha só, a perspectiva dinamizada que se relaciona com essas múltiplas identidades e a multiplicidade identitária que também se relaciona com isso. Única resposta possível, 36, portanto, letra D. 37ª questão, uma questão que não é tão difícil, mas é muito cansativa, tá? Uma questão que envolve justamente a análise de cada comentário no item. Analise a opção que apresenta a análise incorreta. Se está incorreta, estamos buscando a resposta errada, tá? Relativa ao fragmento 2 do texto 1. Letra A. No segundo parágrafo, o uso do verbo permitir no gerúndio sugere que a ação é contínua e simultânea. Ora, nós podemos até voltar ao segundo parágrafo, né, onde aparece aí permitindo perceber, né, o que é o fragmento 2. Ora, o permitir no gerúndio, assim como qualquer outro verbo, ele tem, de fato, essa ideia de continuidade, essa ideia de movimento, que é própria do gerúndio. Então, a letra A está correta. Se está correta, não podemos marcar. Letra B. Também se organizam, a partir dessa perspectiva dinâmica de múltiplas identidades, a próclise, ou seja, a posição do pronome antes do verbo, se justifica pela presença do advérbio também? Sim, tá certo, porque também é uma palavra atrativa, tá? Advérbios funcionam atraindo os pronomes oblíquos átonos para perto de si. Letra C. A palavra aqui ocorre 2 vezes no último parágrafo, apresentando o mesmo referente e a mesma função sintática. Ora, se voltarmos lá ao último parágrafo, eu destacaria, se fosse você, né, as concepções aqui apresentadas, aqui onde? No texto, né? No finalzinho do parágrafo diz ainda, organizar-se, linha 36, organizar-se em torno do conceito de identidade, aqui trabalhado, aqui onde? No texto. Então os referentes são o texto e a função sintática adjunta adverbial de lugar. A letra C está correta, não precisamos nos preocupar. A letra D, então, provavelmente é nosso gabarito, vamos tentar encontrar o motivo. No último parágrafo, o vocábulo como foi empregado 4 vezes. Então, a banca nos apresenta aí. Na linha 28 e 31, o vocábulo é uma conjunção subordinativa. Aí vamos voltar ao texto. 25, 26, 27 e 28. Na linha 28, configura-se como uma organização. Quando eu consigo colocar a palavrinha sendo logo depois da palavra como, essa palavra trata-se de uma preposição acidental. Se você já estudou no colégio, no curso, né, ou assistiu algum vídeo sobre a palavra como, inclusive nós temos aqui no YouTube do curso Aprove, gente, a palavra como pode ter N classificações. Ao aparecer seguida de um implícito sendo, será classificada como preposição. Ora, o enunciado dizia que era uma conjunção subordinativa. Já errou, já matamos por aí, porque estamos buscando a resposta errada. Mas vamos confirmar. Na linha 31, assim compreende-se a autoestima e a autoimagem como características. Ora, como sendo características. Mais uma vez, preposição, tá bem? Mais adiante, diz o item, enquanto nas linhas 33 e 37 é uma preposição. Na linha 33, aqui está, um papel importante na forma como uma pessoa se relaciona. Ora, na forma com a qual eu consigo substituir dessa forma, esse como trata-se de um pronome relativo, se você puxaria uma setinha, e
O último como, trabalhado como apresentado no diagrama, conforme apresentado, conjunção subordinativa adverbial conformativa. Então, justificamos melhor dizendo, erro da alternativa D da questão 37, na nossa versão A. Bem, esse segundo texto, que é da nossa conhecidíssima Mafalda, foi um texto que gerou-nos até certa surpresa, porque é um texto muito conhecido, muito popular, né? Em que há essa brincadeira com a palavra viva, né? Então, vamos lá, olho na tela para observar aí o que foi nos proposto pela prova da EPICAR 2025. Viva a pátria! Viva! Viva a pátria! Viva a pátria! O que está acontecendo, Mafalda? Hoje não é nenhuma data cívica. Que me importa? Eu amo a pátria todos os dias e não quando o calendário manda. Então percebam que nessa breve tirinha nós temos a Mafalda super patriota, né? A Mafalda que exalta aí a sua nação, não só numa data festiva, mas em quaisquer momentos, porque para ela, segundo o último quadrinho, eu amo a pátria todos os dias e não quando o calendário manda, ou seja, esse sentimento ele parte dela, esse patriotismo é subjetivo, né? Então é isso que nos revela o texto 2 da Mafalda. Bem, pessoal, questão 38, então, associando o fragmento 1 do texto 1 ao último quadrinho do texto 2, assinale a alternativa correta, buscando, então, a resposta certa. Letra A personagem manifesta um posicionamento apático. Você já pode parar de ler. Porque, veja, não é apático, né? A Mafalda, na construção da tirinha e no último quadrinho, nós não podemos deduzir isso. Letra B. A personagem enfatiza a obrigatoriedade de expressar amor pela pátria em ocasiões especiais. Ela diz que não precisa ter uma ocasião especial para celebrar a sua pátria. A letra B, então, também não serve. Letra C. A personagem destaca a importância de um amor patriótico que transcende, que ultrapassa as convenções temporais. A princípio faz sentido. Vamos ver a justificativa. Sendo assim, a nação é uma herança tanto simbólica quanto material, e pertencer a uma nação é ser herdeiro de um patrimônio comum. Veja, essa questão do pertencimento, essa questão da herança com essa celebração a respeito da pátria, tudo isso faz sentido, tudo isso dialoga com o que foi proposto no último quadrinho do texto 2. Mas para confirmar, vamos ver a letra D. O personagem não sugere uma crítica à superficialidade do patriotismo? Ora, ela sugere. Então, a letra D não serve. Única resposta da 38ª questão, letra C. Pessoal, 39ª questão. Lembrando, estamos corrigindo a partir da versão A. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações aí, não é? E acompanhar sempre, né? Nós temos outras correções, nós temos entrevistas, né? Se você quiser vir aqui nos conhecer, nos estúdios do curso Aprove, na Rua Barão de Mesquita 68, né? Você será muito bem-vindo. Vamos lá, gente. Olho na tela, questão de número 39. Considerando que a linguagem possui funções que correspondem a cada um dos elementos da comunicação, é possível afirmar que a função da linguagem presente no último quadrinho do texto 2 é: vale a pena, uma dica que nós sempre falamos aqui, vale a pena você voltar ao texto. Então, último quadrinho, que me importa, eu amo a pátria todos os dias e não quando o calendário manda. Volta à questão. Observa que o enfoque da Mafalda está nela, está naquilo que ela pensa, está naquilo que ela acredita. Não importa o que os outros pensam, não importa que exista uma data comemorativa, importa o que ela sente, o que ela quer. Ok? Olho na tela para as alternativas. Apelativa, visto que é centrada no receptor da mensagem e visa uma tomada de posição por parte do interlocutor, não tem nenhum apelo aí.
então a letra A não serve. Metalinguística, uma vez que é centrada no código, procurando definir o que não está claro, não há metalinguagem, né? Lembrando que a metalinguagem é essa linguagem pela linguagem, né? Um poema versando sobre um poema, por exemplo, né? Uma pintura sobre uma pintura e assim por diante. Letra C, emotiva, já que é centrada no emissor da mensagem, lembre-se do eu, que está em enfoque, transmitindo seus sentimentos, emoções e julgamentos. A princípio é isso, porque justamente é o que ocorre, né? A Mafalda, ela está ali, então, sempre se colocando, né, como o mais importante do tópico. Na letra D, referencial, porque está centrado no assunto, ou referente apresentada a comunicação pura e simples, faltam elementos. Única resposta possível para a questão número 39 é a letra C. Bem, o terceiro texto da coletânea de textos da prova da EPICAR 2025 é o cuitelinho. Se você observar no glossário, cuitelinho é um regionalismo para beija-flor, né? Um beija-flor pequeno. Então, vamos lá. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham. As garças dá meia volta e senta na beira da praia. E os cuitelinhos não gosta que o botão de rosa caia, ia. Aí, quando eu vim da minha terra, despedi da parentaia. Eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaia, lá tinha revolução, enfrentei forte batalha, ia. A tua saudade corta como aço de navaia. O coração fica aflito, bate uma, outra faia, os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha, ia. Então, veja aqui um texto curtinho que traz várias marcas de coloquialidade, alguns regionalismos. Perceba também essas construções com inadequações segundo a gramática normativa, né? Essa falta de concordância, esses detalhes no que se refere à regência, né? Essa troca do LH pelo som do I, essa iodização aí, né? Então, percebam que texto propositalmente construído para marcar esses tópicos aqui apresentados e sobre ele já faremos a correção da questão 40. Pessoal, chegamos então à questão de número 40, questão que vai analisar o texto 3 que acabamos de ler, né? Então, olho na tela aí, a canção, o cuitelinho, mostra como a jornada emocional do eu lírico, lembrando que o eu lírico é a voz que fala no poema, né, se relaciona com a busca da identidade cultural. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Letra A. O eu lírico encontra uma conexão com suas raízes culturais? Bem, a princípio, vejamos, cheguei na beira do porto, então o eu lírico chega a um lugar. As ondas se espalham, as garças dão meia volta, sentam na beira da praia, o beija-flor não gosta de que o botão da rosa caia, ou seja, que a florzinha caia, né? Ele começa a ver essas questões, depois ele se despede dos parentes, entra no seu estado, depois chega até terras paraguaias, com a questão da revolução, enfrenta batalhas. Veja que, e na última estrofe ainda, o ponto-chave que mata essa questão. A saudade, a tua saudade corta como o aço da navalha, o coração fica aflito, bate uma, a outra falha, né? Uma batida bate, a outra batida falha, os olhos se enchem de água, mostra a questão emocional, que até a vista se atrapalha. Então veja, ele encontra conexão com as raízes culturais, sim, reflete sobre a importância da sua origem para a sua identidade, sim também. Mas vamos observar as outras? Letra B. O beija-flor representa a alienação do eu lírico? Não. E ainda lá embaixo, em relação à sua identidade cultural, demonstrando distanciamento emocional de suas raízes, haveria distanciamento emocional se o eu lírico não gostasse, se o eu lírico desprezasse expressões regionalistas como essa do beija-flor. Letra C. A presença do cuitelinho simboliza a negação da identidade cultural? Justamente o contrário.
né? Reafirma, né? Enfatiza. Na letra D, a canção enfatiza a universalidade humana, mostrando que a busca pela identidade cultural é irrelevante, não faz sentido, né? Porque existe essa ênfase na questão regional, na questão identitária do indivíduo. Então, por isso tudo, a 40ª questão fica como resposta sendo a letra A. 41ª questão do concurso de admissão lá, EPICAR 2025. Questão sobre variação linguística, questão que pede para você observar com atenção esses ditos desvios ocorridos no texto 3. Lembre-se de que a sociolinguística ela vai interpretar de uma maneira diferenciada tudo isso que a gramática normativa vai chamar de erro. Com o advento da sociolinguística, esses desvios têm mais a ver com certa adequação ou inadequação a depender do contexto situacional. A sociolinguística ainda tenta, inclusive, justificar o que a gramática normativa vai chamar de errado, né? Então, cuidado com esse tipo de questão, porque em provas de admissão ao ensino médio, cobra-se muita gramática, cobra-se muito o certo segundo a norma padrão. Mas você precisa entender que a língua não é só o que versa a gramática normativa. Cuidado com isso. Olho na tela. Levando em consideração o texto 3, é possível classificar as variações linguísticas como? Então lembra, o texto 3 tem as garças da meia volta, tem essa construção cheguei na beira, que é cheguei à beira, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, na questão 43. Tem essa marca do aí, de uso coloquial. Tem, mais uma vez, lá para baixo, o zóio, né? Então, letra A, diatópica. Topos, em grego, é lugar. Então, dia significa por meio de, né? É a variação em relação à região, ao lugar. Pode ser que alguém tenha considerado que sim, né? Porque pode ser específico de uma região do Brasil essa maneira de falar. Pode ser que alguém tenha considerado dessa forma, porque há a dica que pode ser uma casca de banana, regionalismo, né? Aparece aí no glossário. Diafásica tem a ver com a questão situacional, o contexto comunicativo. Pode ser que tenha se interpretado dessa forma, não está errado. Agora, o que vem depois? Pois visa restringir a cultura, isso mata o item. Porque uma prova que fala sobre construção de identidade nacional, construção de cultura, não pode querer restringir a cultura. Entende? Então, a letra A não serve. Letra B, diastrática e diatópica. Já comentei sobre diatópica, como essa questão de lugar, certinho. Diastrática, esse extrato, né, o extrato social, a camada social. Ora, eu não tenho certeza em relação ao extrato social dessa pessoa desde um ponto de vista. Agora, vale destacar que as pessoas escolarizadas vão fazer construções, né, que tendem à adequação. O cheguei na beira não é um erro gritante, não é um desvio gritante, mas construções, melhor dizendo, como o zóio, né, aí já gera certa variação diastrática, né? Ou ainda as garças, né? Lembrando por que algumas variantes usam esse asgarça, por exemplo, porque o plural ele é marcado pela primeira palavra. Então, não fica difícil entender. Existe, o que eu quero dizer com isso, uma lógica por trás de quase tudo que acontece. Né? O que a gente diz que não existe é porque provavelmente nós não ainda entendemos. Né? Então, diastrática e diatópica, sim, pois visa evidenciar os aspectos culturais na formação da identidade nacional? Faz sentido. Lembra, prova que fala sobre construção de identidade nacional,
né? A própria redação que fala sobre a importância da memória histórica e influência da diversidade cultural na formação da identidade nacional brasileira, né? Já é outra dica, né? Então o candidato ele precisa trabalhar com todo o contexto do exame de admissão e não apenas com um ou outro dado do item para matar essa aqui, hein? Letra C. Diacrônica e diatópica não tem aqui alguma questão própria. Cronos é tempo em grego, né? Não tem alguma questão temporal aí. Na letra D, diafásica e diastrática, pois visa compartilhar os desvios que perpassam as relações sociais, né? Não tem como afirmarmos que o tópico fundamental é olhar o desvio, né? Aí está o ponto-chave para você matar a 41ª questão como sendo letra B. Número 42 versa sobre as tão amadas ou odiadas figuras de linguagem, né? Então, temos de perceber ao longo das 3 estrofes quais são as figuras que aparecem. Considerando os recursos da linguagem figurada, qual das alternativas abaixo apresenta aqueles que estão presentes no texto 3? Essa aí é jogo de paciência, tem de olhar item por item, tentar identificar item por item. Elipse, letra A. Cheguei na beira, eu cheguei, né? Tanto assim que chamamos até esse sujeito, além de oculto e de desinicial, também de sujeito elíptico. Então, já matamos elipse, tem, beleza. Personificação. A saudade corta. Lá na 3ª estrofe, linha 15, tem personificação. Então, beleza. Lembrando que além de personificação, pode aparecer também com o nome de prosopopeia. Silepse. Bom, temos aqui, como aço da navalha, linha 16, o coração fica aflito, bate uma, outra faia, né? Então, essa concordância aí em relação às batidas, né, pode ser considerado aí, então serve, né? E comparação, a tua saudade corta como aço. Ora, esse como é o popular termo comparativo, né? Assim como o aço corta, a saudade também corta, lembrando que a comparação pode ser chamada também de símile, né? Então, serve. A princípio, é isso, né? Se você observar na letra B, pode haver metáfora, e não tem nenhum problema nisso, mas ironia não tem, então a gente já elimina, né? Nem um eufemismo, por exemplo, ou um pleonasmo. Na letra C, em que se busca a hipérbole, não há um termo que mostre exagero, né? Então já eliminamos a C. Na letra D, metonímia. Pode haver uma metonímia aí com essas substituições de um termo por outro, entretanto não há apóstrofe, né? Sinestesia também não encontrei, então única alternativa possível para a 42ª questão, letra A. Bem, pessoal, já chegamos à questão de número 43. Olho na tela aí para acompanhar. Uma questão relativamente simples, hein? Leia o trecho retirado do texto 3. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalha, a esgarça dá meia volta. Assinale a alternativa correta em relação à norma culta da língua. Letra A. No primeiro verso, há erro de regência verbal. Observa, volta lá ao primeiro verso. Cheguei na beira do porto. Quem chega, chega a algum lugar. Esses verbos com ideia de movimento, né? Por exemplo, o verbo ir, quem vai a algum lugar também. Então, existe aí um erro de regência, né? Já que apareceu o registro coloquial que se justifica por conta de toda essa construção, trabalhar em cima da marca de oralidade, né? Então, talvez fosse até um pouco estranho o autor empregar aí o cheguei a. A princípio a resposta é essa, mas vamos ver as outras. Letra B. No segundo e terceiro versos nota-se que apenas a concordância verbal contraria a norma culta.
Não, né? A gente tem aí essa construção em espáia, por exemplo, essa falta de concordância nominal em asgarça, então não serve. Letra C. A palavra C no segundo verso classifica-se como índice de indeterminação do sujeito? Bom, o índice de indeterminação do sujeito, ele vai aparecer quando tiver verbo transitivo indireto, ou verbo de ligação, ou verbo intransitivo, seguido do pronome ser. Agora, se você voltar, mesmo sem lembrar-se disso, quem se espalha, as ondas, não é? Então, há um sujeito expresso. Na letra D, o vocábulo meia, no terceiro verso atua como advérbio de modo, não pode ser, não é? Porque aí esse meia apareceu flexionado, de modo que a única resposta possível mesmo é a letra A. Bem, pessoal, chegamos então à 44ª questão, que é uma questão que busca a resposta errada. Antes de corrigi-la, né, gostaria de pedir, né, você que tem nos acompanhado até aqui, todas essas questões, não deixe de dar o seu like, de dar a sua curtida, né, de se inscrever no nosso canal. Nós temos então preparatório para Colégio Militar em todo o Brasil, EPICAR, Colégio Naval, né, e os demais concursos de acesso tanto ao ensino médio, que é o caso do público-alvo desse vídeo, mas também do ensino fundamental, né, acesso ao sexto ano, campeão, curso campeão vários anos seguidos em vários concursos de Colégio Militar, Colégio Brigadeiro Newton Braga, tá bem? Então, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o nosso curso, conhecer a nossa metodologia e, quem sabe, se juntar a nós aqui, tanto no presencial, na Tijuca, na Rua Barão de Mesquita 68, mas também no nosso EAD, né? Nós temos alunos de todo o Brasil, literalmente, tá bem? Então, basta você entrar em contato, você não vai se arrepender. Gente, olho na tela então para a questão 44. Considerando que a linguagem poética é caracterizada pela subjetividade, ora, então o foco está no eu. Atentos a isso, hein? Não se pode afirmar, letra A, que há marcas linguísticas e expressões de uma identidade ao reproduzir o sotaque de um grupo específico. Ora, há marcas linguísticas, né? Por exemplo, nós temos aí essa questão da falta de concordância, que já comentara anteriormente, né? Nós temos aí essa questão própria do zóio, por exemplo, atrapalha, o próprio termo cuitelinho, né? Então, marcam a identidade. Isso está certo, eu não posso marcar a letra A, cuidado com isso, hein? Porque nós estamos em busca da resposta errada. Letra B. É retratado o exemplo da sociolinguística que não existe a noção de certo e errado, mas sim de diferentes modos de falar a mesma língua. Isso também está certo, gente. Lembra que eu falei no início desse mesmo vídeo, se você quiser você volta um pouquinho para relembrar, que a sociolinguística é essa área da linguística moderna que se preocupa não com um certo e errado proposto pela gramática normativa, mas sim com um adequado e inadequado a depender do contexto situacional, ok? Então, a letra B, ela tá certinha, né? Veja que dentro do contexto tá tudo bem essa marca de subjetividade, dele se expressar da maneira como ele, o lírico, obviamente, né? Se expressar da maneira como ele bem entende, né? Ser adequada. Na letra C, há a predominância da variação cultural relacionada ao termo coitelinho. Sim, é verdade, né? Veja que é uma marca regionalista, né? Então, não tem nenhum problema aí. Lembrando que coitelinho está lá no glossário, era o beija-flor. Agora, desvios linguísticos que não se adequam à norma padrão. Certinho também. Nenhum problema. A gente percebe, já comentei aqui na questão anterior. Volta um pouquinho o vídeo que você vai ver. Quando eu falei da questão 43, do cheguei a, quando eu falei desses traços de desvios, tá? Então, tudo certinho. Vamos confirmar com a letra D? A valorização da informação, é aí que pega. Não é a valorização da informação em si, porque, veja, a valorização do eu, a valorização da identidade, não é? Pela forma como é veiculada, a predominância da conotação, da subjetividade, traços linguísticos típicos relativos ao pertencimento de vários grupos sociais. Veja que o tópico está justamente nessa informação. Resposta da 44, então, letra D.
Bem, pessoal, chegamos ao quarto texto, um texto muito tradicional, muito conhecido, Aquarela do Brasil. Veja então que para o candidato é importante não só saber funk, rap ou quaisquer outros gêneros musicais, mas também os clássicos da MPB, né? Isso te ajuda, né? Vamos lá, Aquarela do Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá, bamboleio que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador. A merencória, que diz aí no glossário que é a melancólica, né? A merencória à luz da lua, toda canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá coco, oi, onde amarro a minha rede, nas noites claras de luar, por essas fontes murmurantes onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro, Brasil. Percebam então que música do João Gilberto, muito conhecida, que versa então sobre a nossa pátria, sobre a nossa nação, culminando aí a coletânea de textos. 45ª questão, sobre o texto que acabei de ler agora, né? É correto afirmar, letra A, que relacionando-se com a dimensão do tempo passado, não se pode falar em identidade cultural. Gente, se a identidade cultural é uma construção que nós já vimos ao longo desse vídeo, né? E Aquarela do Brasil é justamente um texto que mostra essa construção do Brasil brasileiro. Vou cantar-te nos meus versos. Veja que ao longo do texto há, por exemplo, aí a terra de Nosso Senhor, fazendo referência à terra de Vera Cruz, de Santa Cruz, que foi um dos nomes do nosso país, né? Então, percebe-se paulatinamente essa construção, não é verdade? A letra A não serve. Letra B. A noção de identidade nacional é construída pela predominância da variação cultural. Ora, tem aí uma questão de variação cultural? Sim, a gente passa do samba, a gente passa pela religiosidade, a gente passa pela mãe preta do cerrado, a gente passa pelo rei Congo no congado. Veja que é um passeio cultural por toda a diversidade do nosso Brasil. De modo que, a princípio, isso é verdadeiro, né? Isso é correto. Vamos ler o item inteiro. A noção de identidade nacional é construída pela predominância da variação cultural, dos traços linguísticos, dos valores e princípios de uma comunidade. Está tudo certinho aí na letra B, né? A título de confirmar, vamos ver as outras. Olha, o texto, por ser poético, enfatiza a mensagem e o canal de veiculação que o eu lírico utiliza? Não, isso está muito errado. Na letra E, o texto afirma que a identidade pessoal é pré-estabelecida em virtude de um legado transmitido de uma geração a outra, transformando-se através da história. Não deixa isso claro no texto. Única resposta possível, então, 46, letra B. Bem, estamos chegando perto do fim. O fim está próximo. Chegamos à questão 46, olho na tela aí. Analise os excertos abaixo, verificando a relação com os comentários apresentados e em seguida marque verdadeiro ou falso para cada um deles. Primeiro tópico, vou cantar-te nos meus versos. A alteração da posição do pronome oblíquo por vou te cantar nos meus versos estaria incorreta, pois deve-se colocar o pronome enclítico, ou seja, posposto ao verbo. Em verbos no infinitivo, não há nenhum problema aí, né? Então, falsa. Segundo tópico, no trecho, por essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar, a substituição dos termos sublinhados por em que não causaria erro sintático, também nenhum problema. Onde e em que são equivalentes, o onde usado especificamente com a relação de lugar, o em que podendo substituí-lo nos casos em que no registro coloquial nós usamos de maneira inadequada, segundo a norma padrão da língua, né? Então, isso aí é verdadeiro. Terceiro tópico, no trecho, esse Brasil lindo e trigueiro, o pronome demonstrativo foi usado anaforicamente
para introduzir informações novas? Não. Se você se lembrar das funções anafórica e catafórica, a função anafórica, o AN de anáfora é o AN de antes. Então você faz referência a uma coisa que já fora dita, né, anteriormente. Agora, se fosse catafórica, aí sim introduziria, não é, um novo tópico. Essa alternativa é falsa. Último tópico, no trecho a merencória à luz da lua, a retirada do acento grave indicativo de crase não gera prejuízo semântico, porém acarreta prejuízo sintático. De fato, dá para entender, não é? Entretanto, essa substituição, não é, de usar ou não acento grave vai mudar alguma coisa no sentido. Então, essa alternativa é falsa. Resposta da 46, letra D, de dromedário. Bem, penúltima questão, uma questão mais ou menos normal de aparecer aí nos concursos de admissão ao ensino médio, questão sobre o vocábulo que. Olho na tela. Observando o uso do vocábulo que no fragmento esse coqueiro que dá coco, assinale a alternativa na qual o vocábulo que apresenta a mesma classificação morfológica do fragmento transcrito nas alternativas abaixo. Então, vale destacar que quando se fala de classificação morfológica, está se falando sobre as classes de palavras, né? Então, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, etc. Né? Uma questão de duas etapas. A primeira etapa, você assinalava lá o que e percebia qual era a sua classificação morfológica. Esse coqueiro que dá coco, esse que faz referência ao coqueiro, esse que trata-se de um pronome relativo. Tá? Até aqui é tranquilo. Você vai buscar nas alternativas um pronome relativo. Na letra A, é necessário uma história que estabeleça continuidade com ancestrais. Né? Esse que faz referência à história. Então, esse que é um pronome relativo. Já matamos aí. Mas vamos ver rapidamente as outras. Letra B. A primeira define isso. Então, geralmente, quando você tem uma oração introduzida pelo vocábulo que, essa oração que pode ser substituída pela palavra isso, geralmente é uma oração subordinada substantiva. Então, nós temos esse izinho do isso de conjunção integrante. Então, a letra B não serve. Na letra C, trata-se aí de um pronome interrogativo, que me importa, né? Uma pergunta aí. E na letra D, que o botão da rosa caia, se você voltar lá ao texto 3, você vai perceber. Não gosta que o botão da rosa caia. Então, suprimiu-se a preposição de. Esse que trata-se de uma conjunção integrante, que inicia aí essa oração subordinada substantivo objetivo indireta. Logo, única resposta possível, 47, letra A. Bem, pessoal, ufa, hein? Chegamos quase no finalzinho do nosso vídeo. Espero que você não tenha pulado. Lembrando que você pode clicar aí, velocidade 2, se quiser que eu fale muito mais rápido, ou se quiser que eu fale muito devagar. Não tem problema nenhum. Você pode pausar, você pode voltar. Lembrando que o que importa mesmo é que você se aprofunde no seu conhecimento. Gente, no momento da gravação desse vídeo, saiu uma notícia muito importante e antes de corrigir a questão 48, nós vamos falar sobre ela. O IDEB, ele mostrou que a Escola Preparatória de Cadetes do Ar está em primeiro lugar no que se refere ao ensino médio, melhor escola pública do Brasil. Né? Então, olha que oportunidade incrível você assistir até o final, você tirar suas dúvidas, você se inscrever e, quem sabe, se preparar para esse concurso de admissão ao ensino médio. Tá vendo? O Colégio Naval também se destacou demais. Nós temos também curso preparatório para isso. Tem dúvidas? Siga lá o nosso Instagram, o @aprove curso preparatório. E eu tenho certeza que alguém da nossa equipe, com certeza absoluta, vai tirar a sua dúvida, tá bom? Gente, vamos lá. Encerrando então com uma questão muito comum, tá? Essa questão, ela envolve não um, não dois, mas todos os textos da coletânea. Ela tende a ser um pouco mais chata, porque ela exige o detalhe do detalhe. Então, as questões de interpretação da prova da EPICAR, elas exigem muito detalhe. É por isso que é importante você estar atento, puxar setas, fazer anotações ao longo
de toda a prova, para que você possa perceber o tópico apresentado, o tema veiculado ali. Tá legal, gente? Olhe na tela para a questão 48, última questão da versão A, da prova de 2025 da EPICAR. Considerando todos os textos presentes nesta prova, analise as assertivas a seguir. Primeiro, os textos enfatizam a construção coletiva da identidade nacional. Ora, todos os textos enfatizam essa construção coletiva? A princípio, não. Porque nós percebemos, por exemplo, lá na Mafalda, que o que importa é o que ela pensa, é o que ela acha. A função emotiva, então, está ali muito presente, muito em voga, né? Primeira, vamos marcar como falsa. Segundo, no texto 2, não é possível perceber a ideia de coletividade, visto que o posicionamento apresentado é o da própria personagem. Calma, gente. É possível perceber algo de coletividade, sim, porque existe o patriotismo, né? Alguém que quer, de fato, ser militar deve ter em mente isso, né? Os valores, a defesa da nação, a defesa da pátria, a defesa dos símbolos, né? O resgate e a valorização da cultura nacional. E existe isso por meio justamente dessa defesa patriótica, né? Até da própria Mafalda, que é a nossa personagem aí, tá bem? 3. Então, desculpe, a 2 é falsa, né? Para ficar claro. 3. Os textos 2, 3 e 4 reforçam que a identidade é uma construção pessoal? Sim. Eu dizer na 2 que existe coletividade, não significa dizer que, de algum modo, não existe essa construção pessoal. Veja a marca da função emotiva, o eu, né? No texto 4, por exemplo, o meu Brasil, né? No texto 3, por exemplo, eu cheguei. Então, a princípio, a 3 vemos como certa justamente por esse destaque na função emotiva. Na 4, a imagem do texto 1 informa que nossas experiências e vivências individuais são essenciais para a construção da nossa identidade. Ora, de fato sim, né? O texto 1 ele fala sobre essa construção, somos um construto, né? De modo que a 1 falsa, 2 falsa, 3 verdadeira, 4 verdadeira, ficamos com a letra C. Apenas 2 estão corretas. Gente, em relação à prova de redação, ela teve como tema a importância da memória histórica e influência da diversidade cultural na formação da identidade nacional brasileira. Tema que foi muito trabalhado aqui no curso, e se você tiver curiosidade sobre como nós trabalhamos redação, que técnicas usamos, não se esqueça, entre em contato com a gente, continue nos acompanhando aqui no Instagram, no YouTube, e não deixe o seu sonho de lado, tente e consiga entrar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Essa foi a correção da prova de português do ano de 2025. Eu sou o professor Júlio Emanuel, faço parte dessa equipe do curso Aprove. Pessoal, um abraço virtual, continuem aí em algum outro vídeo do nosso canal. Tchau!